Bom dia. Em nome do Astral Superior, iniciamos o programa Espiritualidade à Distância, programa do canal A Pleiade do Astral Superior. Estamos hoje em quinta-feira, dia 9, e com uma semana um pouco dura para nós do canal, porque estamos com alguns problemas de internet e isto tem de alguma forma atrasado o lançamento dos nossos programas, mas vamos continuar, não vamos parar, mesmo com estas situações que tenho certeza que na próxima semana estarão resolvidos. Então, hoje, como disse no programa passado, nós estamos a fazer o périplo pelas normas da prudência. Este périplo que termina hoje, no programa de hoje, com a última parte do tema Normas da Prudência. E a continuação, vamos dar então a parte final, fala um pouco sobre as consequências, sobre a vida, um pouco daquilo que também já se tem abordado, mas hoje vai se abordar mais na parte das consequências, o que é que isso advém, o que é que isso implica para o espírito. E aí então nos próximos programas entraremos em novos temas. Então, só para fechar mesmo, hoje é o fecho de normas da prudência. O professor Benito Bifano, ele faz o programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância. Atenção para os novos horários em que o programa vai ao ar, que é algumas, oportunamente, segundo ele, as segundas-feiras, pelas 17 horas, para aqueles que têm horários meio complicados, com o fuso horário do Brasil. Então, é uma oportunidade para quem está fora do Brasil, segunda-feira, às 17 horas, horário de São Paulo, não é? Todas terças e quintas-feiras, às 20 horas, horário de São Paulo. Não percam o canal Universidade Mundial Astral Superior, com o seu programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância. Professor Benito Bifano, o editor do livro Patrimônio da Humanidade. Este livro está disponível, pode ser solicitado ao professor Benito pelo e-mail benitobifano@hotmail.com. Eu vou deixar no contacto, na descrição deste vídeo, os contactos, para que então entrem a conversar com o professor Benito sobre o livro, sobre a compra do livro e sobre muitos outros aspectos à volta dos temas de espiritualidade, criação de canais e etc. Então o professor Benito estará aí para os atender. Vamos então dar o seguimento do nosso programa, nesta parte do fecho sobre as normas da prudência. É um tópico muito interessante, que deve ser muito bem incutido nas nossas mentes. Nós estamos sempre juntos nesta caminhada, não é? Tenho dito. Os atos impensados que se praticam, atos impensados sem pensar, não é? Em cada dia, tanto atos que se praticam em cada dia, esses atos impensados, demonstram até que ponto chega a inflexão humana, melhor, demonstram até que ponto chega a irreflexão humana, a falta de reflexão e o descontrole das atitudes. Os atos impensados são atos que assinam para o descontrole das atitudes que os homens praticam diariamente, com o desfecho imprevisível. Naturalmente, se é um ato impensado, este ato está sujeito a um desfecho imprevisível. Não é possível prever o desfecho de um ato impensável ou impensado. A falta de prudência retarda a evolução, porque o indivíduo, por leviandade ou imprevidência, comete erros e falhas que produzem débitos espirituais que terão de ser saldados no futuro. Por insensatez,
por irreflexão, por atos impensados, o indivíduo para a sua própria evolução espiritual. Então vejam a implicação da imprudência. A implicação da imprudência. A falta de prudência leva ao atraso na evolução do espírito. Não é? Nós nos atrasamos a nós mesmos por causa da imprudência, por causa de cometer atos impensados, por causa da irreflexão. Então, este atraso na evolução, como a vida é eterna e em algum tempo deve-se voltar a evoluir, então nós teremos já nessa altura saldado alguns débitos, mas estes débitos estarão conosco sempre que nos mantivermos neste atraso, sempre que pararmos com a evolução do espírito. É preciso que no fim de cada jornada terrena não se levem da terra dívidas passivas, pois estas somente nela poderão ser resgatadas, com enorme perda de tempo. É o que acabei de dizer. Os atos impensados, a irreflexão e etc. são atos que vão custar a nós próprios. São atos que vão custar a evolução de nós próprios. Isto na escala evolutiva. São atos que nós teremos de voltar à Terra, uma vez desencarnados. O espírito deve voltar à Terra para resolver estas dívidas passivas que foram cometidas em encarnações passadas. Então, é perda de tempo. Já perdemos muito tempo na evolução, sem se dar conta por ter cometido atos impensados. Então, com a prudência, o espírito já acalma-se. Todos os atos que vai cometendo, ele pensa antes, trava, não é? Pensa e pratica uma determinada ação. Certamente que a ação será boa. Uma ação pensada é uma ação boa. Então, só faz bem ao próprio espírito. Daí a grande vantagem, o grande benefício de estarmos sempre com a lâmpada da prudência acesa. Não é? A prudência está sempre acesa. A prudência e a moderação são expressões do mesmo sentido, que representam na vida das pessoas que as possuem um verdadeiro tesouro, um poder de contenção contra numerosos males que a todos podem atingir. Então a moderação, não é? O controle de si mesmo, tudo isto encontra sentido, ele se completa com a prudência. Tudo isto, o sentido de todas essas expressões é a prudência, não é? O acalmar-se, o pensar, que já vemos dizendo. Infelizmente, muitos são os que se deixam absorver por questões de pouca importância na vida material, que lhes roubam o tempo todo, nada ficando para se entregarem a pensamentos frutíferos, capazes de produzirem valores autênticos para o patrimônio espiritual. Muita gente perde tempo com mesquinices. Por que perde tempo com mesquinices? Isso dizemos nós, os espiritualistas, porque já despertamos para a espiritualidade, já vimos que não é a matéria a coisa importante. Então, mesquinices, muita gente se apega nisso e perde tempo precioso. E tempo que muitas vezes vai custar a encarnação. Perde tempo que podia ser usado esse tempo para ganhar-se a encarnação. Então, por insensatez, por irreflexão, por falta de raciocínio, perde-se a encarnação. De forma muito idiota, se quiser, podemos dizer, não é? De forma muito idiota se perde a encarnação. Porque
esse tempo que se perde podia ser usado a fazer a limpeza psíquica, podia ser usado a assistir vídeos benéficos para o espírito, não é? Programas benéficos, enfim, podia ser usado para fazer coisas boas, se o espírito, a pessoa, tivesse tempo para si mesma, se tivesse a prudência de pensar. O indivíduo sem recursos espirituais desencarna paupérrimo, ainda que tenha sido um nababo na vida terrena. Há inúmeros recursos espirituais que podem e precisam ser desenvolvidos para a formação de um pecúlio real, mas neste capítulo trata-se tão somente do recurso denominado prudência, por ser ele parte de uma riqueza que todos hão de possuir, como condição normal da evolução. O indivíduo sem recursos espirituais desencarna paupérrimo. O que é recursos espirituais? A prudência, o raciocínio, a força de vontade, são recursos espirituais. Não é? Tem muitos outros recursos espirituais, mas esses são os principais, porque é com esses que nós fazemos a nossa evolução. É com esses recursos que nós usamos para ganhar as encarnações e galgar na escala evolutiva. Não é? É com esses recursos que nós temos uma encarnação limpa, uma encarnação, digamos, sem muitos deslizes, não é? Porque estamos sempre a aprender, então somos passíveis de cometer erros, mas a prudência e esses outros recursos, a força de vontade, tudo isto virado para o bem, nos poupa da perda de tempo, nos poupa da perda de encarnações, nos poupa de parar na evolução. Então, um indivíduo sem esses recursos, ele desencarna de forma triste, não é? Desencarna de forma muito triste, porque não fez o bom uso do livre-arbítrio, não é? Esses recursos já estão inatos, já estão, digamos, já vêm com o espírito. Não é algo que nós viemos cá para encontrar, porque senão diríamos que o indivíduo não encontrou determinados recursos para fazer o uso. Mas esses recursos já vêm com o próprio espírito, não é? Estão no espírito, mas de forma latente. E nós usamos a encarnação para fazer despertar esses recursos, esses atributos. Nós fazemos com a força de vontade e todos os outros atributos, nós usamos esses meios para fazer despertar esses atributos que estão já no espírito, mas de forma latente. Então, se nós nesta encarnação conseguimos despertar esses atributos, esses recursos que o espírito tem, então, na próxima encarnação, já avançamos, galgamos muito rapidamente, porque já temos esses recursos conosco, porque isso não se perde nunca, é algo que está no próprio espírito. Então, diz o autor, há inúmeros recursos espirituais. Falamos dos recursos espirituais, não é? Porque estamos aqui, este é um tema espiritual, não se fala aqui da matéria. Então, o recurso espiritual é um recurso, é um patrimônio, digamos, do próprio espírito, algo inato, já vem com o próprio espírito, né? Para o próprio espírito fazer o uso dele. E o espírito encarna para vir desenvolver aqueles atributos e poder fazer o uso dele de forma a evoluir. Pensa-se sempre na parte espiritual, porque é essa parte que importa, né? A parte material é a parte de apoio. Nós usamos a matéria, nós apenas usamos a matéria, não estaremos com a matéria. Então, não é a vida real a material, mas a vida espiritual. Então, o uso que fazemos precisamos da matéria para nos auxiliar, não é? Durante a nossa estadia no planeta, mas o nosso foco mesmo, não é? O nosso objetivo é despertar a parte espiritual, e só com recursos espirituais que já vêm conosco,
só despertando os recursos espirituais. Quando não se tenha o devido cuidado de medir e pensar as palavras que se usam, poderá não parecer muito importante dar todo o crédito possível às normas de prudência. Vou repetir isto. Quando não se tenha o devido cuidado de medir e pensar as palavras que se usam, poderá não parecer muito importante dar todo o crédito possível às normas da prudência. Quando não se tem a prudência, quando não se aplicam as normas da prudência, porque esses temas que estamos aqui a passar e são uma oportunidade também para nós começarmos a aplicar nas nossas vidas, começarmos a experimentar efetivamente a prática das normas da prudência, não é? Criarmos esse hábito, porque a dado instante e no percurso das nossas vidas teremos naturalmente que fazer o uso da prudência. Então, com estes programas, com estes estudos, nós teremos a oportunidade de começar a experimentar paulatinamente, não é? Experimentar até que isso venha a se tornar um hábito e faça parte já de nós mesmos. A prudência é algo de bom. Por que não experimentar? Por que não adotar esse sistema conosco mesmos? Não é? Muito bem. Mas, sabendo-se o mal que acarretam as expressões inoportunas, as expressões indelicadas, ferinas ou sarcásticas, cabe fazer restrições severas ao seu emprego e adotar maneiras que elevem e dignifiquem os interlocutores. Mas sabendo-se o mal que acarretam expressões inoportunas, expressões indelicadas, expressões ferrinas ou sarcásticas, cabe fazer restrições severas ao seu emprego e adotar maneiras que elevem e dignifiquem os interlocutores. Sabendo que as expressões inoportunas, expressões abjetas, palavras aberrantes, não é? Palavras que não dignificam a pessoa, palavras baixas, é porque essas palavras elas atraem, porque é energia, não é? Elas atraem os espíritos do astral inferior, que são espíritos que em vida viveram nesses meios praticando ou expressando-se, identificando-se com essas palavras. Então, essas palavras inoportunas, indelicadas, sarcásticas, atraem a esses espíritos. Esses espíritos identificam-se com essas palavras, não é? Palavras inoportunas, insultos, etc. A pessoa profere esta palavra, não dá conta da perigosidade desta palavra para si própria. E uma vez que profere estas palavras, ela, porque já faz isso como hábito, então não dá conta de que é uma palavra inoportuna. Parece uma coisa normal. Parece uma palavra normal. A pessoa está tão habituada a palavras sarcásticas, a indelicadezas, que acha que é uma coisa normal. Então, aonde estiver, em qualquer meio que estiver a pessoa, em qualquer grupo onde estiver, ele falar aquela palavra, proferir aquela expressão, ele acha, é normal, enquadra-se perfeitamente naquele ambiente, então pode falar aquilo, não há nenhum problema. Mas tem problema sim para o espírito, não é? Então, não, é uma pessoa que não comede as suas expressões, não avalia naturalmente, falta da prudência, não é? Falta-lhe a prudência. E o facto de estar sempre ligado com os espíritos do astral inferior, que o vão continuamente intuindo a este indivíduo a proferir aquelas palavras, porque essas palavras dão-lhes prazer, gozam-se com essas palavras e gabam-se muitas vezes por proferir palavras indelicadas, sarcásticas, palavras inoportunas. Então,
esses espíritos colam-se assim. É difícil depois sair, deixar de falar essas expressões inoportunas, não é? Insultos e etc. Mas com a prudência, com o uso da prudência, o espírito para. O espírito avalia, começa a dar conta da perigosidade, começa a dar conta de que não pode continuar nas expressões inoportunas, não pode continuar a proferir palavras abjetas, porque isso agrada aos espíritos do astral inferior. E quando é assim, o maior prejudicado é o próprio espírito. Então, quando se faz o uso quando se para de fazer o uso dessas expressões, a pessoa vai dando conta de que estava num beco sem saída, não é? A pessoa já se chama a noção de que realmente estava ligada aos espíritos do astral inferior. E há uma diferença, não é? Há uma diferença. Para quem não profere palavras inoportunas, palavras sarcásticas, palavras ferrinas, não é? Há uma diferença, não é? Quando a pessoa passa então a conviver normalmente com palavras boas, porque as palavras são energia também. Então, diz o autor, sabendo-se o mal que essas palavras acarretam, o indivíduo pode evitar, pode parar de proferir tais expressões, não é? Pode adotar maneiras que elevem e dignifiquem a si próprio. Alguns são imprudentes por ignorância, outros por malcriação, mas uns e outros ferem as leis sábias da vida, enquanto não modificarem a sua conduta para eliminar o tratamento imprudente que usam com os demais seres ou para consigo mesmos. Alguns são imprudentes por ignorância, outros por malcriação, mas uns e outros ferem as leis sábias da vida, enquanto não modificarem a sua conduta para eliminar o tratamento imprudente que usam para com os demais seres e para consigo mesmos. Vou continuar. O imprudente não se livrará de reencarnar em condições indesejáveis, desde que pirronicamente queira permanecer descuidado das normas prudentes e, pela lei do mínimo esforço, dê de ombros as suas consequências. A preguiça de pensar para melhor agir ainda é um hábito comum no seio da humanidade. Nota-se uma lamentável falta de responsabilidade nas pessoas de índole imprudente, que se mostram como que adormecidas frente ao movimento trepidante da vida. O mundo está atingindo uma fase em que não há tempo para adormecer nas horas de atividade. A competição, a concorrência cada vez mais se mostram ativas. Não é possível neste cenário adormecer à luz do dia, de olhos abertos. Cada qual precisa dar trato ao raciocínio e pôr o pensamento em ação de modo construtivo, procurando analisar e deduzir, com o objetivo de acertar em todos os lances da vida. Trabalhar para acertar, trabalhar sempre para tirar o proveito para si próprio, né? O bem para si próprio. As normas da prudência estão expressas no código da espiritualidade, como parcela valiosa na conquista da evolução. Quanto mais cedo for reconhecida esta verdade por aqueles que desejarem cultivar as coisas do espírito, tanto mais depressa alcançarão os seus objetivos. Quanto mais praticarmos, dizia eu, é tempo de iniciarmos este novo hábito, as normas da prudência. Naturalmente, o espiritualista, para chegar a espiritualista, usa as normas da prudência, não é? Para despertar para a espiritualidade, precisa as normas da prudência.
mas temos temos aqui a oportunidade de exercitar muito mais esta prudência e tirar ganhos maiores com isto. Então, vamos para o último parágrafo. A prudência agasalha sob a sua sombra protetora uma soma de predicados que constituem valores reais na apuração do acervo espiritual. A prudência agasalha sob a sua sombra protetora, uma soma de predicados que constituem valores reais na apuração do acervo espiritual. Ora, o mundo está numa velocidade tal que muitos não se dão conta, e por falta da prudência, por falta de análise, por falta de raciocínio, as pessoas não se dão conta da velocidade da vida, da velocidade das coisas, não se dão conta da necessidade de mudança, não se dão conta da necessidade de começarem a fazer o uso da prudência, porque para acompanhar esta velocidade, não é, de forma benéfica para o próprio espírito, é necessário que se adote as normas da prudência. As normas da prudência vão nos acompanhar sempre, eternamente. É algo de bom. Se nós percorremos estágios evolutivos, não é, até chegar ao que nos encontramos, então é porque fazemos o uso da prudência, não é? E com o raciocínio mais apurado, com a prudência muito mais apurada, maior será o ganho que o espírito terá nesta encarnação. Então, a vida, ela nos impõe escolhas, mas as escolhas que formos a fazer da vida, elas devem nos conduzir a um maior ganho, não é, na escala evolutiva. Essas escolhas devem nos conduzir a melhor avanço social, já falando no meio físico em que nos encontramos. Só fazendo uso destas normas poderá o espírito então conseguir galgar sempre, sem problemas, sem precalços, mesmo encarnado, quanto mais na parte evolutiva, no espírito, não é? Quanto mais na parte do astral superior, aonde o espírito se encontrar, lá no seu mundo. Terminamos assim a primeira parte do programa e também terminamos aqui com a terceira parte das normas de prudência, que foram temas muito importantes de acompanhar e é preciso sempre rever. Isto aqui é um tema tirado do livro A Vida Melhor, a Morte Não Interrompe a Vida, do engenheiro Luís de Souza, Espírito de Luz. Então, tem a oportunidade de aprofundar mais e criar este hábito de sempre fazer então a análise e o uso da prudência. Vamos agora então entrar para a limpeza psíquica. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. O grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres.
Se é novo no programa, passe então a praticar a limpeza psíquica que acabamos de fazer todos os dias. Na parte da manhã, determine um horário, bem como na parte da tarde, que seja sempre nos mesmos horários. E não se esqueça, hoje, quinta-feira, quando forem 20 horas, horário de São Paulo, entrará ao ar então o programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância, com o professor Benito Bifano, programa do canal Universidade Mundial Astral Superior. Então, desejo a todos a continuação de um bom dia, bom trabalho e até a próxima. Em nome do Astral Superior, terminamos o programa Espiritualidade à Distância. Tchau.